Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas do curso técnico em recursos humanos, turno manhã, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Assis Gualter, professor de vocês da disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, tá? A gente tem as nossas aulas nas quartas e quintas-feiras e eu já faço ressalve aqui para vocês, tá? Amanhã, quinta-feira, teremos aula, tá? Para vocês referentes às aulas de quinta-feira. Então, amanhã, sexta-feira, teremos aula, dia 19, tá bom? Deixa eu dar meu oi e meu muito bom dia para as turmas de Buriti dos Lopes, pessoal de Curral Novo, pessoal de São Francisco, pessoal de Juazeiro, Porto, Prata do Piauí, de São Julião. Bom dia, meus queridos. Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá? E também para os alunos que estão comentando aqui pelo nosso chat do YouTube, tá bom? Lembrando, nossa aula já passou do intervalo, tá, galera? Então vamos voltar aqui do intervalo e vamos participar da nossa aula. Na aula de ontem, a gente começou a conversar com vocês sobre o tema empresas familiares, tá? E hoje a gente vai dar prosseguimento a esse conteúdo, tá bom? Se porventura vocês tiverem alguma dúvida referente à estruturação do projeto, vocês podem perguntar agora durante a aula, tá bom? Mas eu vou dedicar, né, o espaço, tá, de escrita, de slide, até mesmo de tempo para conversar com vocês na aula de amanhã, de sexta-feira, tá bom? Mas estejam livres para perguntar sobre o projeto, tá bom? Eu reforço, tá? Eu reforço que a estrutura do projeto, tá? Ela foi enviada pela coordenação para as direções das escolas, tá bom? Então, entre em contato com a direção da escola ou então com as GREs, né, as GREs, né, as gerências regionais, para conversar com a SEDUC pelo o que aconteceu para poder não ter chegado esse material, mas que já saiu aqui do canal Educação em direção às escolas e isso já foi repassado, tá bom? Beleza? Bora lá. Bom dia, meu povo. Pode encher esse chat de comentário que eu quero ver esse hoje movimentado, tá? Então tá na tela para vocês. O tema da nossa aula, tá? É a continuação da aula da semana passada, ou semana passada não, desculpa, da aula de ontem, tá? Que são empresas familiares e suas contribuições para a economia local, tá? Então, só para a gente firmar, tá? Reforçar a ideia. Então, na aula da semana passada, a gente parou bem no conceito, né? No conceito do que é família, tá? E no conceito do que é empresa, legalmente falando, tá? Então, família, mais do que, tá? É, é, Família, mais do que uma instituição de carinho, de afeto, de valores morais, éticos, é uma relação jurídica, tá? Podemos ter um casal, podemos, né? Não obrigatoriamente podemos ter um casal, tá? Que vai ter um contrato firmado ali, que vai se chamar, certo? Um registro de casamento, né? Ou uma união estável ali entre eles, tá? Então, esse documento ele é muito importante para justamente a relação financeira, a relação de bens, as relações contratuais entre essas duas pessoas, tá? Normalmente, nas famílias, a gente tem a presença também de filhos, tá? O que vai ser muito importante para que a gente possa entender essa relação, para onde é que vai, os patrimônios daquela família que pode ser regida. Lembrando que esses filhos podem ser consanguíneos, tá? Ou apenas de registro, tá? E como eu quero dizer com isso, tá? Então, normalmente, o mais comum que a gente vai ter na leitura é que um casal, certo, vai ter um filho biológico e esse filho biológico é registrado, tá? Porém, a gente sabe que a nossa família aqui brasileira, ela é bem diversa. Então, a gente vai ter filho fora do casamento, a gente vai ter filho que não foi registrado. Se for comprovado consanguinidade, a legislação brasileira defende isso, tá? Então, por mais que a pessoa não esteja registrada, a consanguinidade é um fator importante. E o outro fator é, se você já registrou, mesmo não sendo um filho biológico, tá? Mas registrei, tá?
E agora ele é seu filho nas bases legais, tá? Então ele também vai fazer parte desse processo de relação, tá? Isso é uma instituição, a família, tá? Ela é super complexa, a gente sabe que hoje ela sofre diversas críticas em todas as esferas sociais, o que é o conceito de família, tá? Aqui a gente vai focar no conceito legal, tá bom? E a outra instituição é a instituição empresa, tá? Como eu disse para vocês, é um tipo de organização, tá? É um tipo de instituição. E ela é uma pessoa jurídica, tá? E como pessoa jurídica, o que que a gente tem, tá? Ela tem, assim como a pessoa física, ela tem personalidade. E essa personalidade está ligada à capacidade de exercer direitos e deveres, tá? Ah, bom, existem vários tipos de empresas, tá? Desde empresas individuais, tá? É o caso da microempresa individual, é o caso das EIRELIs, tá? É um tipo também de empresa individual, tá? Mas de grande porte. E a gente tem as empresas de sociedade, tá? Como, por exemplo, as Sociedade Limitada, que a gente chama de LTDA, e as sociedades anônimas. Mas isso aí é um aspecto jurídico, talvez uma aula mais específica para vocês, tá? De uma disciplina de direito civil, isso possa ser melhor explanado para vocês, tá? Então eu estou só explicando que vão existir diferentes formas a gente construir uma empresa, tá? O que é uma empresa familiar? Quando a gente junta essas duas instituições com duas grandes bases legais, tá? Que é a instituição família e que é a instituição empresa. Dá para fazer isso? Normalmente é assim que começa, tá? E normalmente é assim que começam os problemas também. Tá? Quem já teve parente que infelizmente veio a óbito, né, faleceu, tá? Sabe que as brigas de família começam normalmente nesse momento. Ah, o avô morreu, porque o tio morreu. Aí as intrigas começam a aparecer, né? Porque quem que vai ficar com a geladeira, quem que vai ficar com a coxa, quem que vai ficar com o colchão. Ainda mais se essa pessoa tiver bens maiores, né? Um carro, uma casa, um terreno, certo? Então as intrigas elas começam a acontecer. Como é que a gente soluciona isso? Com base legal, né? Com a base contratual, certo? O que é que a gente pode considerar patrimônio, o que a relação de contrato foi firmado entre aquelas pessoas, tá? Então, por que que eu estou falando, chamando a atenção? Pode até me colocar um pouquinho na tela, Yara? Por que que eu estou chamando tanta atenção para vocês? Dessa ideia que, por exemplo, uma empresa pode ter vários tipos de contrato, tá? Eu posso ter empresas individuais, eu posso ter empresas de sociedade. Por que que eu estou chamando a atenção disso para vocês, tá? Porque cada uma delas vai ter uma lei específica para tratar a relação entre as partes de interesse, tá? E aí, quando surge um conflito, tá? Seja uma crise financeira ou um ganho financeiro exponencial, o que que a gente faz, tá? Aonde estão os meus direitos relacionados àquilo dali, certo? Então, bom, em geral, o brasileiro, tá? Na verdade, o ser humano, ele sempre dá naquele olhar para o direito. Onde é que está o meu direito, né? Porque também tem os deveres. E aí a importância da base contratual, né? O que está ali no contrato, até onde a gente pode ir, até onde a gente pode chegar. Se na instituição família gera conflito, a empresa também vai gerar, tá? E pode gerar muito mais. Só que quando a gente trabalha com pessoas diferentes, eu não quero mais entrar em contato com aquela pessoa, pronto, né? Cancela aquele contrato e segue a minha vida, né? Resolve judicialmente se for o caso e segue a vida. Mas quando entra lado familiar, é difícil você desvincular, né? Por conta da consanguinidade, né? Às vezes você tá ali sempre, né? Então, ter um ambiente familiar dentro do ambiente de trabalho pode ser conflitante, tá? E aí uma boa gestão tem que ser muito meticulosa para que um lado, uma instituição não interfira na outra e vice-versa, tá? Bora conversar um pouco mais sobre essas instituições, tá? Então, como eu disse para vocês, opa, tá na tela aqui, ó. A gestão administrativa, ela pode ser desvinculada da propriedade quando o fundador, seja ele empreendedor ou gestor da empresa, resolve profissionalizar o corpo diretivo da organização. Como eu disse para vocês, a empresa familiar ela não é algo
tão impossível assim de acontecer. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. São exemplos muito diferenciados no mercado, tá? Na aula de ontem, eu mostrei para vocês um filme, né? A Casa Gucci, né? Daquela grande marca, de uma das maiores marcas do mundo, chamada Gucci. Era uma empresa familiar, não é mais, tá? Hoje, no final da aula, eu vou mostrar para vocês várias referências de empresas familiares que estão há centenas de anos ainda se mantendo como empresa familiar, tá? Então, esses aí são basicamente exceções à regra, mas a gente tem a grande maioria das nossas empresas tem sim uma base familiar ali associada. Só que, em geral, o que, que acontece? Quando a gente começa a crescer, há uma necessidade direta do que? Da profissionalização da equipe e aí a necessidade de romper com esses vínculos, tá? Ocupando por terceiros que não fazem parte da família fundadora, mas que, para ocupar tais cargos, demonstram habilidades e competências, tá? Ok, beleza, a família também pode se capacitar para isso. Lembra lá do conceito de empregabilidade que a gente trouxe para vocês, tá? A empregabilidade não é só gerar empregos, mas também é me capacitar para ocupar esses empregos, tá? Então, também como membro daquela família, eu posso me capacitar para estar nesses lugares. Lay Breed destaca que há três tipos de empresas familiares: a empresa tradicional, familiar tradicional, a empresa familiar híbrida e a empresa com influência familiar. Vamos conhecer aqui o que Lethbridge fala sobre cada uma delas. A empresa familiar tradicional, cujos negócios são dominados são de domínio completo da família, que possui pouca transparência financeira, administrativa, possui o capital fechado, certo? Aquela empresa onde a cúpula, tá? Ou seja, os altos níveis do cargo, são apenas os membros da família, certo? Uh, Quando a gente tem uma cúpula, praticamente só os membros da família, é meio difícil derrubar um CEO, né, um chefe executivo. Por quê? Porque todo mundo meio que se protege, certo? Então, normalmente elas são empresas que estão nas defensivas, tá? O próprio termo também já vai estar relacionado a, ao modo como elas lidam com as mudanças no mercado, tá? Existem empresas que a gente chama de empresas com uma cara mais proativa e tem empresas mais reativas, tá? Assim como nós também podemos ser mais proativos ou reativos. Então, as proativas, elas estão ligadas nas mudanças de mercado, tá? Então, o mundo está mudando, opa, tô ligado, o que está acontecendo? As empresas tradicionais, em geral, elas são um pouquinho mais reativas. Elas têm um modo de trabalhar e elas se mantêm naquele modo de trabalhar até onde não dá mais. Até a hora que vem uma lei, incorpora ou exige uma determinada mudança, ou porque realmente fere diretamente a filosofia daquela empresa, certo? A gente tem as empresas familiares híbridas, tá? Que são na qual as famílias detêm o controle, mas há participações de gestão profissionais que não pertencem àquela família e o capital pode ser aberto, tá? Essa parte de capital aberto, capital fechado, ele tem muito a ver direitinho com a escolha do tipo de empresa que a gente vai ter, tá? É claro que de país para país a legislação pode mudar, certo? Então esse capital aberto, ela me permite que a gente possa ter sociedades, tá? Com membros de outros fora da empresa. Isso ajuda, por exemplo, no investimento, tá? E no crescimento e na prospecção da própria empresa, certo? E as empresas com influência familiar, a maioria das ações está no poder do mercado, mas a família, mesmo afastada da gestão cotidiana, mantém a influência estratégica através da participação como acionária significativa, certo? Então, como eu disse para vocês, ó, só para trazer bem rapidamente o lado empresarial, tá? Direito empresarial, a gente tem. Vamos separar aqui em dois tipos de sociedades, tá? Tem mais, tá? A gente tem as sociedades que a gente chama de LTDA, tá? LTDA,
provavelmente em alguma nota fiscal de vocês vai aparecer, por exemplo, junto ao CNPJ, ao nome da empresa, algum tipo de indicativo de que tipo de empresa ela é, tá? A gente tem, por exemplo, as LTDAs, tá? Que são as sociedades limitadas, tá? E a gente tem, por exemplo, as SAs, né? Que são as sociedades anônimas, tá? Exemplo, o Banco do Brasil é uma sociedade anônima. LTDA, agora eu não vou me lembrar um bom exemplo para vocês, tá? Mas boa parte das empresas são LTDAs, tá? Então, o que que acontece? Cada uma delas, a gente vai ter um tipo de vínculo, tá? Normalmente, nas LTDAs, a gente tem, no contrato, a participação de cada um dos membros, tá? Então, eu comprei 10% das ações. Então, se eu quiser romper, certo? Se eu quiser romper com aquela empresa, eu vou vender as minhas ações e eu vou lucrar com isso, tá? Já na sociedade anônima, a gente tem um proprietário principal, por exemplo, é o caso do Banco do Brasil, tá? Ele é o proprietário principal. E aí a gente tem acionários ali que ficam por baixo, com a menor, por baixo não, desculpa, mas com a menor porcentagem, certo? É obrigatório o Banco do Brasil ser uma SA pelo tipo de empresa existente, ainda mais pelo tipo de empresa existente, ainda mais sendo uma estatal, essa menor porcentagem vai dar uma facilidade, tá? Para aquelas pessoas que fazem parte das ações poderem entrar e sair com mais livremente e manter quem é o principal, quem é a cabeça ali funcionante, tá? Toda empresa familiar precisa passar por processos de profissionalização, pois, sem gestores profissionais na área administrativa, sejam eles membros das famílias fundadoras ou não, a empresa estará atada ao fracasso. E é quando a gente entra nessa cabeça, nessa ideia de uma sociedade, tá? A gente está falando do que a gente chama de stakeholders, tá, professor? O que é isso? É uma palavra em inglês, tá? Que significa partes interessadas, tá? Normalmente, vocês vão ver muito essa palavra stakeholders ao longo do curso técnico de vocês, tá? Então, quem é stakeholder, tá? Normalmente, quando a gente começa a estudar, a gente confunde com acionista, tá? E não é o acionista. Também pode ser o acionista. Os stakeholders são as partes interessadas. Todo mundo que tem algum interesse na tua empresa é stakeholder, até o cliente, tá? Então, o dono da empresa é stakeholder porque ele tem interesse naquela empresa de funcionar. O acionista é interessado para que aquela empresa também funcione e gere lucro. O fornecedor também é interessado porque ele vai vender produtos para essa empresa. O cliente é interessado porque ele tem aquele produto, aquele serviço do interesse dele. Então, todo mundo tem algum interesse com ela. Mas se a gente for para pensar nos acionistas, tá? Eles estão colocando dinheiro, tá? E eles esperam receber lucro, tá? Essa é a intenção, tá? Todo mundo tem uma relação de troca. Eu dou algo para alguém e em troca eu recebo algo. Até o cliente. O cliente, ele compra algo, né? Ele está dando o dinheiro dele, mas em troca ele quer um produto ou um serviço, tá? Então, quando essa direção não conduz, tá, de forma significativa para o lucro, tá? Então, por exemplo, vamos supor que essa família queria aquela empresa, ela foque tanto nos valores dela, então às vezes para ela está funcionando muito bem, para o cliente está funcionando muito bem, para o fornecedor está funcionando muito bem, mas para o acionista não está, certo? É normalmente nesse momento aí onde pode haver uma ruptura, tá? Entre a cabeça, tá? A grande direção, né? Ser o membro familiar e ele deixar, né, de fazer parte desse membro, de ser o membro, tá, estratégico da empresa, justamente pelo falta de quê? De capacitação, tá? A gente precisa ter esse lado também político, mesmo na empresa privada. Então, a política está em tudo, galera. Não está somente no período eleitoral, tá? Então, está no nosso dia a dia, está nas relações pessoais, está nas relações interpessoais que a gente tem do dia a dia, tá? É preciso ressaltar que o primeiro passo para uma empresa familiar tornar-se profissional não seria simplesmente a contratação de administradores ou gestores, tá? A principal mudança de atitude que a empresa assume buscando a profissionalização, as decisões estratégicas, mudanças na cultura, com os novos valores, atitudes e crenças de comportamento de seus funcionários. Um bom plano de negócio vai ilustrar tudo muito bem aqui, tá?
E um bom plano de negócio, tá? Ela tem várias pautas, tá? Então a gente pode ter uma pauta ligada à estratégia, tá? O que que é estratégia? É o seguinte, aqui, tá? Vamos falar mundo real, né? Antes de pensar no Gucci da vida, né? Ou de outras empresas, como a gente vai falar, de uma rede de hotelarias aqui que a gente vai falar hoje, tá? Vamos para a base, né? Hoje. O que que me faz a minha família se juntar? A minha família é eu, meu pai, minha irmã, né? Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã e o meu cachorro. O que que a gente junto vai fazer um negócio, tá? Ganhar dinheiro, né, professor? Tá todo mundo desempregado. Agora minha irmã vai ter um filho e ela não é casada, então mais uma boca dentro de casa. A realidade é essa do brasileiro, tá? E aí nessa da necessidade, tá? Boa parte das empresas tem dados estatísticos para isso, tá? Boa parte das empresas abertas no Brasil é por necessidade, tá? Preciso arranjar uma renda ou melhorar a renda familiar e aí a gente vai se virando. Falta de capacitação, é claro, é uma relação, é uma consequência, tá? E aí a gente vai precisar aprender muito bem sobre como funciona tudo aquilo dali, tá? Gente, é uma frase comum, muito comum no dia a dia, tá? Saber fazer bolo, tá? Vamos começar por aí. Tem muita gente que começa negócio no ramo alimentar, tá? Ah, minha mãe sabe fazer bolo, então a gente pode começar por aí. Saber fazer bolo não significa dizer que você vai saber vender bolo. Se você vai conseguir abrir uma empresa muito bem, porque você precisa saber de gestão, você precisa saber de marketing, você precisa saber de vendas, estratégias de venda, de estoque de materiais, enfim. Tá? Então, a gente tem uma infinidade de mudanças que precisam ser pensadas e estruturadas. Tá? Talvez uma das primeiras, do financeiro também, outro lado que acaba muita gente escorregando. Tá? Ontem, acho na aula de ontem, eu frisei um pouco para vocês isso, na necessidade de diferencial, que é o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal, tá? De separar o que é entrada, o que que entra e o que que sai, tá? Uma das coisas que vocês precisam entender, tá? É um bom planejamento, quando a gente estrutura muito bem, tá? Vou começar uma empresa, mas bora sentar aqui e bora fazer um plano, tá? E esse plano de negócio, em geral, a gente tem pelo menos uma basezinha ali que tem 3 respostas, 3 perguntas que a gente precisa fazer, tá? 1, 2, 3. Qual é a missão que temos que cumprir? E o que eu entendo como missão, o que eu não? O que a gente precisa entender como missão? É o propósito. Por que eu estou criando essa empresa? Ah, professor, para ter renda. Ok, tá? Mas aí, para ter renda, a gente pode abrir vários tipos de empresa, tá? O exemplo que eu dei ainda agora foi, minha mãe sabe fazer bolo, então a gente vai fazer bolo, tá? Então, por que vai fazer bolo e não vai vender sapato? Por que não vai vender roupa? Por que não vai fazer de várias comidas? Por que é esse tipo de bolo, né? Para fazer bolo, a gente pode fazer bolo de casamento, bolo de aniversário, bolo do dia a dia, tá? Que bolo é que tu tá fazendo, tá? Que bolo é esse que faz diferença? Para quem é que você quer vender, tá? Tudo isso vai influenciar nas estratégias de como a gente consegue processar, quem vai ser os nossos fornecedores, que materiais a gente vai utilizar, que estratégias de venda a gente vai adotar. Então, uma boa missão, quando a gente pensa muito bem quem é a nossa missão, tá? Todas as outras estratégias vão ser moldadas em cima dela, tá? Então, o que é a missão? É o propósito pelo qual ela deve ser criada, tá? É claro, numa necessidade, a gente tem que pensar o mais aberto possível, né? Não, eu quero vender para todo mundo. Então, se chegar alguém pedindo bolo para o fim de semana, eu vou vender, mas se tiver alguém pedindo bolo para o casamento, eu também vou vender, né? Só que são formas de bolos diferentes, tá? São materiais diferentes, são estruturas diferentes, tá? É um fazer de bolo diferente. Vocês terão aulas mais para frente para falar, por exemplo, sobre gestão de produção, para entender esse fluxo de trabalho, certo? Outra coisa que é muito importante vocês fecharem é a questão da visão. O que é a visão, professor? Visão é para onde eu quero ir, tá? A visão me ajuda muito a ter uma ideia de crescimento, porque senão a gente se acomoda,
tá? E aí, ó, esse lado aqui, ó, nossa empresa nunca vai crescer. Se a ideia era lucrar, se era arranjar uma renda, quando surgir, por exemplo, uma crise, eu não estou preparado para solucionar isso, tá? E sim, a ideia é de crescimento, ser referência no lugar, ser referência quando é esse assunto, e assim por diante, tá? E o outro ponto são os valores. Os valores ajudam muito a conduzir as empresas durante as mudanças, tá? Até onde a gente aceita mudar, certo? O que a gente realmente acredita, certo? Tem muito a ver com a base filosófica de quem está surgindo. As empresas familiares têm valores muito fortes, tá? E isso precisa ser colocados no papel. Sim, é no papel que a gente coloca, tá? Que é pra, sempre que precisar de uma mudança, a gente volta aqui, tá? Vocês do curso técnico de recursos humanos têm um papel muito importante no desenvolvimento de empresas, tá? Em que aspecto, professor? Então, se você quiser se profissionalizar, dependendo da especialidade do recursos humanos, tá? Vocês vão ser contratados, dependendo da especialidade de vocês, tá? Vocês podem ser contratados para justamente trabalhar o crescimento profissional de algumas empresas, tá? E aí, um dos temas que é muito trabalhado é cultura organizacional. Então, comecei aqui um grupinho de 3, 5 pessoas, a gente trabalha no nosso ritmo, na nossa história, tá? No nosso ritmo, no nosso tempo, mas quando a gente quer crescer um pouquinho mais, eu vou ter que abrir mão de alguns pontos na minha vida, talvez abrir mão de outros trabalhos que eu tenho para me dedicar apenas àquela empresa, tá? E aí o ritmo da cultura precisa mudar, tá? Vocês terão aulas, acredito que com o professor André Loyola, para falar especificamente sobre essa ideia de cultura organizacional. O que é uma cultura? Né? São as tradições, são os costumes que se mantêm. Tu imagina que sua cultura da tua empresa é sempre entregar trabalho atrasado? Não é uma cultura muito legal, não, né? Imagina que a tua cultura é ter corrupção, né? Ser corrupta, tirar dinheiro escondido, tá? Do caixa da empresa. Não, mas eu reponho depois e tal. Tá? O controle financeiro tem que ser bastante rígido, tá? Sim, tirar o dinheiro da empresa é um ato de corrupção, tá? Porque aquela empresa é uma pessoa jurídica, ela vai ter responsabilidades com o mercado, tá? Com responsabilidade de prestar conta com o Estado. Depois faltou dinheiro, para onde é que foi separar esse dinheiro? Entendeu? Então você vai ter que prestar contas. Então, não, é meu, esse dinheiro é da minha família e tal, não sei o que, tira. E aí, para onde é que vai? Tá? Então, se isso fica se mantendo, isso é um ato de cultura. Se isso passa para mim, para o meu esposo, para minha esposa, para o meu filho, passa a ser um ato cultural. Tá? Então, quem está ali, a gente tem especialistas em recursos humanos que têm esse papel, tá? Que são contratados por várias empresas para ter esse trabalho, vamos crescer, queremos crescer, tá? A empresa quer crescer, contrata um profissional de recursos humanos para ter esse trabalho. Crescer em que sentido? Já começa por aí. Eu quero crescer verticalmente. O que é isso, professor? Vão surgir outros cargos em linha de produção na minha empresa. Tá? Vou crescer horizontalmente, que é isso? Eu vou criar unidades diferentes de venda na minha cidade ou no meu estado. Tá? Então, vou ter uma loja aqui em Teresina, vou ter uma loja em Buriti dos Lopes, vou ter uma loja em Prata do Piauí. Então, a gente está crescendo horizontalmente. A estrutura e a lógica de funcionamento é igual, tá? Então, os cargos são parecidos, mas a gente precisa também ter uma cultura de franquia, né? Que vai se manter. Tanto faz eu ir lá em Buriti dos Lopes como em Teresina, a gente vai ter um atendimento padrão, certo? Então, tudo isso precisa ser pensado para quem? Para quem for trabalhar, tá? E aí é o trabalho do profissional de recursos humanos para manter esses padrões, essas filosofias. Beleza? Casilhas, Varques e Dias comentam que o sucesso de uma boa profissionalização na gestão de uma empresa familiar passa pela certeza que os dirigentes possuam habilidades e competências suficientes para desenvolver as funções empresariais. Tá? Possuem habilidades e competências para exercer funções empresariais. Tá? Isso aqui a gente vai ter que ir aprendendo com o tempo. Tá? Primeiro,
Boa técnica de administração precisam existir, mas técnica de administração é apenas um tipo de habilidade, tá? A gente precisa desenvolver muitas outras técnicas, tá? Muitas outras estratégias, como, por exemplo, desenvolvimento das relações interpessoais, desenvolvimento de liderança, tá? Capacidade de falar em público, capacidade de tomar decisões, tá? Ter uma visão de risco, tá? De capacidade de assumir riscos, são habilidades e competências pertinentes a um empreendedor, tá? Nem sempre é fácil, às vezes a gente demora para desenvolver, alguns já nascem meio com esse espírito empreendedor, tá? Porém, é trabalhoso executar ou desenvolvê-las, tá? Parte daí da necessidade de familiares engajados na empresa buscarem constantemente sua profissionalização, um alto grau de conhecimento e competência. Segundo Freitas e Bart, existem 3 principais itens críticos estratégicos: a tecnologia, o capital e a necessidade de pessoas. O que é a tecnologia? Que é vista como a capacidade de atualização tecnológica do seu desenvolvimento. Tá? E a gente está constantemente passando por esse processo de mudanças em todos os tipos de empresa. Tá? Então, como a gente pode utilizar a tecnologia para otimizar o nosso trabalho? Ou, por exemplo, para automatizar o trabalho, certo? Então, a tecnologia está dentro desse processo aí. Outro ponto importante é o capital, tá? Que é visto como a demanda de capital para o crescimento, para o investimento das empresas. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em capital é o dinheiro, né, professor? Também, tá? A gente tem o capital como lado financeiro, tá? Que vai influenciar em todos os outros, tá? Mas a gente também está falando, está dentro da turma de recursos humanos, tá? Recursos humanos também é um capital, tá? Segundo que a Venata, a gente pode chamar, inclusive, de capital intelectual, tá? O que é isso, minha gente? É todo o recurso necessário para influenciar e determinar o processo inteligível da tua empresa. Então, vamos lá. Eu quero me destacar dentro do mercado. Como é que eu posso me diferenciar? Eu preciso ser criativo, trazer algo novo, ir contra a corrente para chamar a atenção do mercado. Então, eu preciso ter um bom desenvolvimento, um bom capital intelectual para desenvolver essa criatividade dentro da minha empresa, para desenvolver esse conceito que a gente chama de marca. Tá? Semana passada eu deixei, infelizmente foi bem no finalzinho da aula, mas eu até conversei com vocês sobre essa ideia de marca. O que é a marca? É tudo que a gente pode registrar como nosso, seja a imagem visual, normalmente é visual, tá? Seja um logotipo, uma letra, tá? Quando falar a palavra, ou até às vezes até uma cor, tá? Se eu falar a palavra Coca-Cola para vocês, eu tenho certeza que vocês vão fechar o olho de vocês e vão imaginar a cor vermelha, que vocês vão ler direitinho a fonte da letra Coca-Cola, tá? Se eu pedir para vocês pensarem na palavra Disney, tá? Disney, tá? É o quê? Vocês vão imaginar a cor azul, vocês vão pensar no castelo, nas princesas, no formato da letra Disney. Isso é marca, tá? Essa ideia visual, tá? E até mesmo a estrutura em 3D, né? A garrafa de refrigerante. Gente, Coca-Cola, Disney não é mais apenas... Disney não é mais só os filmes das princesas. Coca-Cola não é mais só o refrigerante de cola, não, tá? É uma marca gigantesca. Tem água, até o Guaraná Jesus é da Coca-Cola, né? Tem produtos alimentícios variados, de bebida tem cerveja, mas tem comida também, agora eu me esqueci qual é deles, tá? É uma das maiores empresas do mundo, tá? Então eles têm esse potencial, tá bom? Então como é que eu posso me diferenciar dentro desse mercado? Eu preciso ter um bom capital intelectual, criativo dentro desse processo, tá bom? A necessidade de pessoas, tá? Que para uma administração competente entram aí também como capital intelectual pertinente, beleza?
Bom, capital financeiro, ela também vai influenciar, por exemplo, no pagamento desse capital intelectual, tá, das pessoas, e também vai influenciar também na compra e aquisição da tecnologia, tá, recursos materiais e necessários para a execução e o crescimento. No Brasil, deve ser implantado um programa de desenvolvimento regional que possa propiciar condições de eliminação de pobreza em todas as regiões, mas em especial nas regiões mais pobres. É preciso ter participação de uma parcela significativa da população no mercado de consumo e principalmente de trabalho, que consequentemente ocasionará a redução de desigualdades sociais. Tá? É coisa demais, né? Aparentemente a marca maior que a gente tem é a Pepsi, maior que a Coca-Cola. Depois dá uma olhadinha nas marcas aí da Pepsi e compara com as marcas da Coca-Cola. Tem mais, tem até salgadinhos. Nesse contexto, atuam as universidades, poderes públicos, prefeituras, governo, estado, centros de pesquisa, dentre outros. Eles têm o papel de estimular inovações, reduzir custos, produção das empresas locais, principalmente estimular a atuação dos mercados interno e externo, certo? Investimentos como, por exemplo, o canal Educação propiciam a formação de vocês, a competência de vocês, tá? Então, vocês vão sair daqui agora não, né? Daqui a 2 anos, técnicos em recursos humanos com muito conhecimento e habilidade. É engraçado quando nós como professores, a gente consegue observar esse processo, né? É de grãozinho em grãozinho. No dia a dia a gente vai achando que nada está mudando, nada está mudando. E aí quando vocês terminam, vocês olham para trás e falam, poxa, eu mudei, tá? A gente tem esses relatos dos nossos ex-alunos aqui da casa. Tô vendo aqui, está todo mundo calado, não fala nada e tal. Quando termina o curso, tá lá todo mundo comentando, participando do chat e tal. A gente tem uma comparação, né? Yara, nossa diretora de imagem, talvez possa até confirmar. No sábado é dia de aula do curso superior, tá? Alguns desses alunos são ex-alunos da casa. A participação é gigantesca. Gente, isso é desenvolvimento pessoal, de habilidade. Ah, eu sou tímido, eu tenho vergonha e tal. Então, aos poucos a gente vai se soltando, tá? Então, é nas convivências, é na fala. Isso é um investimento, tá? É um investimento de longo prazo, educação, tá? A gente muitas vezes acha que não vai ter tempo, é chato, é tedioso, mas é um processo importante para justamente o processo de transformação. Transformação social, né? Transformação da realidade familiar. Poxa, agora eu tenho um curso, eu tenho formação, eu tenho competência para trabalhar, certo? Para transformar a realidade, não só da minha família, mas das empresas que eu trabalho, certo? E é um investimento, por isso que a gente coloca aqui, também faz parte do Estado, tá? Como investimento público, tá? E sim, isso conta. De governos em governos a gente vai ver que isso pode ser aumentado ou pode aumentar ou diminuir, tá? No Brasil teve ser implantado, repetiu ou eu voltei? Pronto. Nesse contexto atuam universidades, repeti. É que eu voltei. A região em que as empresas familiares se inserem influências naturalmente às tecnologias e modelos de sustentabilidade que desenvolvem e empregam, tá? Portanto, a inovação dessas empresas na localidade também constitui uma fonte de crescimento para a região. A interação da empresa local cumpre o papel de aumentar, completar a capacidade de aprendizagem tecnológico sustentável da organização. Outra coisa que talvez não esteja tão bem desenvolvido na nossa sociedade, precisa ser desenvolvido, é o olhar, né? O olhar do outro, né? Entender, por exemplo, que eu tenho uma empresa familiar, né? Ou vivo em uma empresa familiar e eu não consigo olhar para as empresas familiares que me cercam, tá? Eu não incentivo, né? Eu não compro dos meus parceiros, tá? Normalmente, quando a gente abre uma empresa, a primeira coisa que a gente deve dar é essa contemplada também
são os nossos parceiros, né? As pessoas que estão nos cercando, nos apoiando para que a gente possa crescer ainda mais, tá bom? Eu, desde a aula de ontem, eu comento um pouquinho sobre, por exemplo, o MEI, né? Que é o MEI, a sigla para microempreendedor individual. Ninguém comentou aqui para mim, ah, professor, meu pai é, minha mãe é, minha tia é, minha vizinha é, tá? Normalmente, quando eu comento sobre o MEI, alguns alunos acabam trazendo à tona essa realidade de vocês, tá? Professor, eu empreendo, né? Eu tenho uma lanchonete, ou eu abri uma pizzaria, ou eu vendo roupas informalmente. Eu não abri esse MEI, não abri empresa não, professor. Mas eu estou empreendendo, tá? Comenta aqui para mim a realidade de vocês também, tá? Porque é importante nesse momento aqui que a gente traz essas ideias aqui, essas falas, que vocês possam olhar e enxergar que as ações que vocês estão fazendo, até mesmo os professores mediadores, tá? As ações que vocês fazem não estão afastadas desses conteúdos que vocês estudam aqui, tá bom? Então, é interessante. E aí, professor, será que isso aqui que eu faço, que a minha família também faz parte desse tipo de empresa familiar, tá? Comenta aqui para mim que eu quero saber, tá bom? Cadê os meus alunos, a minha turma, tá? E essas turmas hoje estão quietinhas. Ontem estavam falando, hoje não só deram bom dia. Olha, olha, hein? Olha, olha que eu tô acompanhando esse chat, tá bom? Bora lá, tô aqui esperando a participação de vocês. Gente, esse tema aqui é pra estar na vida de vocês, tá? Não é um tema que um professor tá falando, parece que eu tô falando de grego. Não, é a realidade de vocês, tá? Pessoal de Porto, cadê? Eu tô cobrando é todos, viu, pessoal de Porto? Não é só você, não, é todo mundo. É Buriti dos Lopes, é Curral Novo, é Juazeiro do Piauí, Prata, São Julião, vocês também de Porto, hein? Olha, 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 não é só bom dia, não. Eu quero ver aqui os comentários pertinentes à vida de vocês que estão relacionados a essa aula. E eu sei que tem, tá? No momento marcado no momento marcado pelo poderio notável das corporações controladas por milhares de acionistas anônimos, em toda parte o peso econômico das companhias controladas por famílias não perdeu o vigor e permanece extraordinariamente elevado, tá? 70% das empresas na Espanha, 75% na Inglaterra, 80% na Alemanha e 90% no Brasil. Então, não, tá vendo como é a realidade nossa, tá? Não é necessariamente uma empresa gigantesca e tal, mas significa dizer que boa parte das nossas empresas tem esse olhar, né, familiar, essa cooperação familiar, certo? E sim, tá? Para que a gente possa crescer, a gente precisa ter esse intercalço, tá? Da necessidade da mudança, da profissionalização de todos, ok? Beleza? Então a gente tem que ter esse olhar. Não, precisamos nos profissionalizar, precisamos crescer e podemos crescer também. Nos Estados Unidos, grupos familiares empregam 62% das forças de trabalho, corresponde a 64% do PIB e movimenta 2/3 da Bolsa de Nova York. A ação de empresas familiares na região, tá? Formação e qualificação de profissionais através da promoção de cursos de especialização ou incentivos para a participação de funcionários nesses cursos, tá? Então, como eu disse para vocês, há necessidade desse incentivo, seja por parte estatal ou das próprias empresas, tá? Que tem essa visão, essa necessidade de tentar enxergar um, um crescimento, tá? Bom, a gente vai ver aí muito problema, talvez, tá? Em famílias, tá? Que queiram que os filhos sigam determinadas carreiras, tá? Para seguir dentro da própria empresa, tá?
Ao passo que nem sempre todo mundo vai querer. Aí aquela história, tá? De vocês tentarem entender, da gente tentar entender no que eu sou bom, é, é, em como essa minha habilidade pode contribuir para a empresa familiar que a gente tem, tá? A participação de feiras de exposição de seus produtos e serviços, geração de empregos e rendas para a família na região, valorização de empresas e fornecedores locais ou regionais, ajudam a gente a entender, certo? Como a gente pode contribuir. Vocês estão na fase, gente. Esse curso técnico é um curso técnico comitante ao ensino médio. Então, vocês estão no ensino médio. Em geral, quando a gente está no ensino médio, a gente está nessa fase de o que eu vou fazer da minha vida, tá? Duas coisas que passam na nossa cabeça. A primeira coisa é que o que eu escolher hoje vai determinar o resto da minha vida. É assim? Não é. Tá? Então, ao longo da vida, a gente muda de opinião, a gente muda de visão, a gente aprende a valorizar outras coisas, a gente entende a necessidade de outras fontes e a gente pode mudar. Tá? E essa capacitação profissional pode acontecer em todos os momentos da vida, tá? Outra coisa, tá? Surgem outras habilidades também, né, na gente, tá? Outra coisa que é interessante é que, em geral, quando a gente está nessa fase do ensino médio, 15, 16, 17 anos, a gente não experimentou muito a vida. Tá? E aí, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai experimentando mais. Então, é interessante que vocês busquem trazer o máximo de experiências para a vida de vocês, para vocês saberem de fato o que vocês gostam, tá? As habilidades de vocês, elas podem ser aproveitadas nas empresas familiares, tá? Justamente como ponte de transformação, justamente como ponte de crescimento, de inovação e até mesmo de mudança, se for o caso. Tá? Normalmente na adolescência a gente é meio rebelde também, né? A gente se acha um pouco diferente de todo mundo. Ninguém me entende, tá? Mas ninguém me entende, só que todo mundo passa por essa mesma fase. E aí, enfim, os pais de vocês entendem sim, tá bom? Só pra facilitar aqui o processo, tá? A gente vai chegar agora na crise existencial. E acontece essa crise existencial ao longo da vida todinho, tá? Só que na adolescência é um pouquinho mais forte por conta dos hormônios. Vamos bora lá, gente. Como eu disse para vocês, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de empresas familiares que deram muito certo, tá? E que se mantêm como empresas familiares hoje, tá? Olha, agora sim! Olha lá, ó. Eu, Maria do Carmo, já sou empreendedora, vendo os cosméticos. Também, Renata Moura, sou empreendedora e vendo. Olha aí! Tá vendo? E isso, gente, move as famílias, tá? Sendo vocês empreendedoras com CNPJ ou não, recomendamos que façam CNPJ, tá? Até para vocês terem um controle financeiro, tá? Então, não vou fazer o CNPJ agora, tá? Beleza, tá? Mas comece a separar direitinho, certo? O que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro meu, para que aquele dinheiro, capital, ele possa fazer aquele negócio crescer, se profissionalizar, virar uma marca, tá? Então a gente começa nesse rumo, tá? Aqui no curso técnico vocês terão várias aulas para trazer essa realidade. E aí vocês podem implementar. Isso aqui que o professor Gilvan está falando dá certo aqui, né? Essa técnica funciona, posso aplicar ali? Por isso que eu peço para vocês falarem da realidade de vocês, porque esse tema dessa aula aqui é a vida de vocês. Eu digo, tá? O que vocês vão aprender no curso técnico de vocês, com a professora Iuna, com o professor André Loyola, com o professor Gilvan, com o Fernando Galvão, com a Jorge, vocês vão aplicar diretamente e no dia a dia. Vocês não vão olhar mais, tá? Para as aulas do canal Educação. Por favor, não olhem para as aulas do canal Educação como algo distante. Tenta aplicar, tenta puxar. Mas será que eu consigo usar isso aqui no meu dia a dia? Tá? É assim que a gente desenvolve as habilidades de vocês. E sim, vocês vão aplicar muita coisa no dia a dia de vocês, tá? Maria Clara falando, olha só, sou funcionária, tá? Vendo frutas e verduras. Olha só, Maria Clara tá desenvolvendo muitas habilidades interpessoais, tá? Vender é uma arte, viu? Não é fácil. Olha aí, ó, José tem um comércio chamado
Sou José Antônio, e já sou MEI, tá? Tenho comércio, beleza, muito bom. Bora lá, queridos. Exemplos aqui de empresas. Lá no Japão, a gente tem uma construtora chamada Kongo Gumi, tá? Ela é uma empresa que já está aí na quarta geração familiar. É a mesma empresa aí pertinente, tá? Até pouco, a- até há pouco, a família continuava a construir e reformar os seus templos religiosos e, infelizmente, a empresa encerrou as atividades no ano de 2007 e consta apenas a referência ao porquê tudo indica. Aqui está o monumento, tá, da empresa, que foi uma grande construtora aí que funcionou até o ano de 2007, tá? Também no Japão, a gente tem uma hotelaria de hospedagem, tá? Que ainda está em funcionamento, está na 46ª, tá? Geração, tá? Vai se mantendo. De acordo com a lenda, a divindade, então tem todo a ver essa história aqui de divindade, tem todo o lado filosófico, tem a ver aí com os valores da empresa, tá? Então todas as mudanças são moldadas nos valores das empresas. De acordo com a lenda, a divindade de montanha, Hakusan falou em um sonho sobre o monge para revelar porque havia uma fonte de águas termais curativas na vila próxima, tá? E o hotel foi fundado justamente com a volta dessa fonte milagrosa, tá? Então isso tem muito a ver com os valores da própria empresa e manter as tradições, tá? É interessante, vamos construir a nossa empresa familiar. O porquê, lembra lá da missão? O porquê que a gente está vendendo aquela roupa, certo? Para quem é que eu quero vender? Quem é que eu quero encantar? Ah, estou vendendo roupas, tá? Para as mulheres, porque eu quero empoderá-las, eu quero transformá-las. Eu já sofri com isso, eu também quero me sentir bem, eu quero que outras mulheres também se sintam bem. É uma das formas, mas não, posso vender para criança também, tá? Então, pensem nos valores. Lembra lá que eu falei para vocês? Missão, visão e valores. E aqui, ó, esses valores são refletidos na filosofia, certo? Cultural dessa empresa que vai se mantendo. Outra empresa que a gente já tem na França, Chateau Golan, tá? Que é uma empresa de vinhos, tá? A família Golan administra o estabelecimento há mais de 1000 anos, tá? E vinho é aquela coisa, né? Você engarrafa para durar um tempinho, tá? Porque foi fermentado, então pode durar bastante, tá? Então tá aqui mostrando os vinhedos, tá? Na França, e a França ela tem uma tradição, chega a ser cultural isso, então às vezes é interessante você analisar a cultura do país, tá? Da nossa região, tá? Então a França, para quem não conhece, para quem não sabe, elas têm essa tradição muito, região das serras, das montanhas, toma vinho branco, né? Na outra região toma vinho seco, na outra região toma vinho bourbon, né? Champanhe, por exemplo, é de uma das regiões da França, só pode chamar champanhe de lá, tá? Na Itália, nós temos os vinhos e azeites de oliva da família Baroni Ricasoli, tá? Mostrando aqui para vocês também, na Itália, essa tradição pertinente. Então, observem, analisem cada um desses pontos, tá? E eu finalizo essa aula de hoje com uma dica de filme, tá? Fome de Poder, tá? Que conta a história de uma das maiores redes de fast foods do mundo, o McDonald's, que começou como uma empresa familiar de dois irmãos, tá? E que sim, viu, gente? Então, a aula de hoje foi toda falada sobre a importância da profissionalização, de entender sobre o mercado, tá? Então, sim, quando a gente não sabe, não entende muito bem de contrato, tá? A gente pode ser vítimas de gananciosos, tá? Fome de Poder mostra sobre um grande empreendedor que se aproveitou dessa família, cresceu, a marca cresceu, é gigantesca, tá? Mas tem toda essa relação gananciosa ali por baixo também, tá bom? Queridos, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu
quero destacar a vocês que amanhã, sexta-feira, a gente tem encontro de novo, tá? Professor Jorge, eu e professor André Loyola, tá bom? Os mesmos horários de quinta-feira, tá bom? Mas amanhã, dia 19. Então, queridos, amanhã a gente vai conversar sobre o projeto em si. Então, todas as dúvidas, anota e traga amanhã que a gente vai conversar com vocês sobre isso, tá bom? Grande beijo, grande abraço e até lá.